Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro está de volta. E a grande novidade é que agora vocês podem acompanhar tudo sobre o Inter e outros clubes no aplicativo da OneFootball. Notícias, o tempo real das partidas e também os melhores momentos assim que o árbitro encerrar os jogos. Então vamos fazer o seguinte, baixa o aplicativo da OneFootball, ele é gratuito e está disponível aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Tudo sobre o mundo do futebol é com a OneFootball. Então, bora pro vídeo! Vamos falar do Internacional então, que hoje anunciou a contratação do lateral esquerdo René. 29 anos de idade, estava no Flamengo e eu quero trazer alguns bastidores sobre isso, além, claro, da projeção do Inter, né? Afinal, a semana promete ser movimentada. Amanhã fechando a janela de transferências, tem jogo no meio da semana contra o Guairenha do Paraguai, né? O Inter precisando engrenar na Copa Sul-Americana e como um todo também. E, claro, domingo a despedida do futebol do Andrés D'Alessandro, né? E algumas novidades que o Inter vai proporcionar ao seu torcedor para que acompanhe esse momento de perto, beleza? Dá o like aí, velho, não custa nada e te inscreve no canal e vamos começar falando então sobre esta possibilidade, né, dos jogadores retornarem de lesão, né? O Inter se reapresenta nesta segunda-feira, já projetando o jogo contra o Guairenha do Paraguai. E há uma expectativa grande. Eu estive no CT na quinta-feira, quando o Inter apresentou oficialmente o Vitão. E a gente deu uma espiada, né? O treino não foi aberto, evidente, mas a gente viu alguns jogadores que poderiam estar à disposição do técnico Cacique Medina. O Moisés, ele tá se recuperando, reta final de recuperação já de uma lesão no joelho, né? O ligamento colateral lateral, ele deve voltar a treinar com bola aí nos próximos dias e quem sabe ficar à disposição, mas a grande expectativa e aí eu já falo também sobre algumas situações que o Papaléu e o Medina falaram ontem na entrevista, que é sobre o Inter encaixar quando tiver o maior número de peças à disposição. Eu tô falando do David, por exemplo, que se lesionou naquele Grenal da Arena, no 1-0 no jogo de volta da semifinal, e que vinha sendo um dos principais destaques do Inter. Tinha acabado de fazer um gol no Grenal por 1-0, que o Inter venceu no Beira-Rio, e foi contratado para ser a grande peça do ataque nessa temporada. O David está retornando, ele tem uma lesão muscular e quem sabe possa ser relacionado no meio da semana contra o Guairenha para jogar alguns minutos, para aí sim jogar contra o seu ex-clube, né, o Fortaleza, no fim de semana, sendo titular. Existe a chance também de estreias acontecerem contra a equipe paraguaia. Estou falando em especial do Wanderson, né, o meio atacante, o extrema, né, aquele do 1 para 1. Eu lembro da coletiva dele falando: eu adoro drible, adoro ir para cima, eu sou esse jogador. É justamente o que o Inter não tem e que precisa há muito tempo. E há uma expectativa grande pela estreia desse jogador. O Inter tenta o Wanderson há muito tempo, só que o salário dele no Krasnodar era algo inviável, era algo que o Inter não conseguiria competir em nível de Brasil. Então, sendo assim, o Inter está buscando apostar nesse jogador que se apresentou com um edema na coxa. Ele já não jogava há um tempo, né, por conta do futebol paralisado lá na Rússia, no conflito com a Ucrânia. Ele veio e parece que agora está entrando em condições físicas de jogar. Isso deve acontecer com outros atletas também, tá? Não sei se com edema, mas o Inter de olho na preparação deles. Mas uma grande parte deve estar disponível para o jogo de quinta, dependendo do bid, evidentemente, né? O René em especial. Mas o Vitão, zagueiro, o Wanderson e o alemão que já estreou, né? Eles tendem a estar à disposição, todos eles, no jogo contra o Guairenha. É claro, o Inter ainda tenta finalizar algumas negociações aí nessa reta final de janela, em especial com o Alan Patrick, o meia do Shakhtar, e o Brenner, atacante do Cincinnati. E eu trouxe aqui, vai entrar entre os relacionados o vídeo pela manhã que eu falei sobre essas possibilidades. Mas então a gente pode projetar, né? Um time do Internacional para esse confronto não tem desfalques, né? A não ser o Moisés, que deve seguir no departamento médico. E a tendência é que o Medina possa manter também esse 3-5-2, especialmente do segundo tempo contra a equipe do Atlético Mineiro. Em que pese o Kaique Rocha também, né? Saiu lesionado ontem, né? Naquele lance que virou vinheta lá no Fantástico, ontem inclusive, nos gols da rodada, onde ele sente a coxa no gol do Hulk, o segundo gol, né? O gol do contra-ataque. E ele certamente, acho que contra o Guairenha ele já não joga.
vamos tentar projetar, né? Dentro do possível, a escalação do Internacional com o Daniel no gol, o Bustos na lateral direita, e aí não se sabe se vai com 3 zagueiros, né? Com o Bustos virando um ala, ou se ele vai manter essa linha de 4, com o Bruno Mendes e o Mercado entrando nesse time, ou daqui a pouco até o próprio Vitão, e na esquerda o René podendo fazer a sua estreia. No meio para frente, o Gabriel com o Edenilson, Maurício, Tyson e aí o David, o Pena, ou daqui a pouco também o Wanderson podendo fazer a estreia, com o Wesley Moraes no comando do ataque. É um esboço, tá? O jogo é só na quinta, tem muita coisa para mudar e a gente vai falar sobre isso. Falando em René, gente, o Inter anunciou, né, o lateral esquerdo da equipe do Flamengo, 29 anos de idade, e me chamou a atenção alguns pontos, tá? Eu sei que a galera do Flamengo tá fazendo aquela coisa, né? Obrigado Inter por ter levado. Gente, a gente faz igual quando os jogadores vão embora daqui, né? O Lomba quando foi embora, né, a gente gostou. Quando o Patrick foi embora pro São Paulo, a gente gostou. Quando o Cuesta tá indo embora pro Botafogo, a gente gostou. Mas isso não impede que esses jogadores deem certo em outros lugares. A gente já viu 1000 vezes na história do futebol isso acontecer, né? De jogadores serem liberados e renderem em outro time que não rendiam no próprio clube. A história do Inter é recheada de casos como esse. Então, assim, o René vem para ser um titular da posição. Até nesse esquema de 3-5-2, ele é um cara um pouco mais ofensivo. E também fecha um pouco o setor, né? É muito difícil driblá-lo no 1 para 1. É um cara que já estava desgastado, né? Afinal, são 6 anos de Flamengo, são 10 títulos ao total. E ele perdeu bastante espaço a partir de 2019, quando perdeu espaço para o Felipe Luiz, né? Por óbvio, o Felipe Luiz é muito mais jogador do que o René. Mas é um cara que eu sempre gostei, né? Um lateral que se destacou lá no Sport, aquele Sport que tinha Danilo Fernandes, André, Marlone, né? Que fez bons campeonatos brasileiros. Acho que até o Falcão era o técnico em uma das oportunidades, depois o Vanderlei Luxemburgo. E o René se destacou como lateral esquerdo. Depois foi para o Flamengo, né? Como eu disse, revezou aí entre titular e reserva, especialmente depois da chegada do Felipe Luiz. É um cara que, pra mim, nível de Inter pode agregar, tá? 29 anos, não é um cara com uma idade avançada e acho que tende a ser um bom reforço. Briga por titularidade com o Moisés, mas eu quero fazer uma ressalva, porque o Inter pode estar ganhando outro ponta, que é Paulo Vitor. Sim, a gente já falou sobre isso aqui, né? O próprio Diego Aguirre, em algum momento na última temporada, colocou o Paulo Vitor naquela posição, porque é um cara que tem um 1 para 1 muito fácil, é um cara que tem um bom drible, uma boa chegada no fundo, é um cara que tem facilidade em atacar e não tanto em defender, que para mim é a principal função do lateral. Mas de qualquer forma, o Paulo Vitor então pode ser mais um a ser utilizado naquele setor, né, do meio para frente. E o René chega aí para ser lateral esquerdo. Pra gente fechar o nosso vídeo, gente, eu queria falar sobre o jogo de domingo contra o Fortaleza, que marcará a aposentadoria do D'Alessandro, a última vez que ele vai entrar em campo, e os sócios de todas as modalidades, todas terão acesso gratuito a este jogo. Ou seja, você é sócio, você paga a sua mensalidade, você pode ir ao jogo de graça mediante check-in, tá? Então o Inter vai explicar nos próximos dias no site, mas você já fica com a informação então na segunda-feira, para já se programar para ir no jogo no fim de semana. O horário é ruim, né? É 6 da tarde o jogo, CBF marcando esse horário, e aí o D'Alessandro podendo se despedir do torcedor, possivelmente com o Beira-Rio, com casa lotada para o Inter, quem sabe voltar a vencer e conseguir a sua primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, na despedida de um dos maiores ídolos da história do Colorado. Beleza, gente? Então é o seguinte, fica ligado nas minhas redes sociais, no @lucascolar lá no Instagram, no Twitter também, que eu vou trazer algumas informações aí, direto agora do CT Parque Gigante, a gente vai trocando uma ideia por aqui também. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, tchau!